Imagine mergulhar em um mistério tão profundo que ele pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da civilização humana. O que se esconde sob as águas cristalinas de Yonaguni, no Japão? A cidade submersa de Yonaguni não é apenas um destino turístico intrigante, é um convite para explorar os limites do conhecimento humano. Você já se perguntou se essa estrutura monumental é realmente a prova de uma civilização perdida? Ou talvez uma criação da natureza? Neste vídeo, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta que não apenas responde a essas perguntas, mas também desafia as suas crenças sobre a história da humanidade. A cidade submersa de Yonaguni, que se estende por mais de 5.000 anos, é a única estrutura que remete a um conceito de engenharia embaixo d'água. Descoberta por acaso em 1986, esse complexo de rochas, que alguns dizem se assemelhar a escadarias, terraços e ruas, propõe uma nova narrativa sobre as civilizações perdidas. O que você vai descobrir a seguir pode fazer você questionar tudo o que aprendeu nas aulas de história. Então, continue assistindo. Você pode não saber, mas a ciência e a arqueologia nos dão indícios fascinantes sobre o que pode ter acontecido quando as águas do mar subiram. Durante a última era do gelo, muitos continentes estavam interligados por terra, tornando possível a migração de povos e culturas. O que viria a ser a atual cidade de Yonaguni poderia ter sido parte de uma rede de civilizações avançadas. O que aconteceu com esses povos? Será que um cataclismo natural ou transformações climáticas os forçaram a se retirar? Esses mistérios aguardam suas respostas. As evidências forenses de Yonaguni são tão variadas quanto intrigantes. Muitas partes da estrutura submersa apresentam ângulos agudos e alinhamentos que parecem ter sido esculpidos com alguma intenção. Mas a grande questão persiste: seria realmente uma obra da mão do homem ou o resultado da erosão natural? Para você, isso pode ser apenas outra pergunta retórica. No entanto, se você olhar mais de perto, perceberá que estes blocos de pedra trazem consigo um testemunho de uma era muito esquecida, uma era que poderia reescrever toda a história. Para que você entenda melhor, há mais de 10.000 anos, as civilizações costeiras começaram a se desenvolver enquanto os mares recuavam e a terra emergia. Ao redor do mundo, ruínas submersas têm sido descobridas em várias partes, mas nenhuma como Yonaguni, cujas estruturas permanecem em grande parte inexploradas. Pó e areia em partes da estrutura podem ser indícios de que essa cidade estava repleta de vida antes de ser tragada pela fúria do mar. Você provavelmente está se perguntando como essas descobertas afetam a nossa compreensão das civilizações humanas. Então, segue a intrigante conexão entre as descobertas subaquáticas e as lendas de civilizações perdidas que permeiam a cultura popular. Talvez você tenha ouvido falar da mítica Atlântida ou dos continentes que já existiram e foram submersos. Poderia Yonaguni ser o que restou de uma dessas civilizações? Um estudo recente revelou que os habitantes de Yonaguni, se de fato existiram, podem ter sido contemporâneos aos primeiros povos da Mesopotâmia e do Egito. Imagine a possibilidade de uma vasta rede de comunicação e comércio que se estendia por oceanos e continentes. Então, como um povo tão avançado poderia ser esquecido pela história? Essa é a pergunta que nos leva próximos da resposta. Um aspecto fascinante a considerar é a forma como essa estrutura se conecta a outros sítios arqueológicos ao redor do Japão, alguns dos quais também demonstram evidências de culturas avançadas em épocas remotas. A conexão entre essas culturas poderia fornecer insights valiosos sobre a migração e o intercâmbio cultural na Ásia Antiga. Quem foram os verdadeiros habitantes dessas estruturas? Qual era seu modo de vida? Em certo momento, sob as águas tranquilas do Pacífico, o que parece ser um simples recife de coral pode se tornar a chave para desvendar as interações de culturas ancestrais. Estudos de respeitáveis arqueólogos e cientistas têm sido constantemente afetados por essa intrigante formação. Como mais pesquisas são realizadas, mais evidências surgem para sustentar ou refutar a origem humana da cidade submersa. Você sabia que a cidade submersa de Yonaguni também é alvo de muitas teorias da conspiração, especulações e debates? Parte dessa controvérsia gira em torno da legenda de Mu, um continente mítico que, segundo a crença, era um lar para uma civilização avançada com tecnologia ultrapassada. Assim, será que existem conexões com a cidade submersa? Conforme as teses sobre a cidade vão se multiplicando, algumas alegações afirmam que existem marcas de ferramentas nas rochas, sinais indiscutíveis de uma intervenção humana. Imagine a emoção de descobrir vestígios de uma antiga civilização, que pode ter sido mais sofisticada do que nos é contado. Mas, por outro lado, há os céticos que insistem que a geologia local, combinada com a erosão ao longo dos milênios,
poderia produzir essas formas sem a necessidade de intervenção humana. E aqui você pode se perguntar, o que há de verdade nisso tudo? O que realmente se esconde sob as águas? Há algo mais profundo que conecta esses traços de rocha à nossa própria humanidade? Para responder essa pergunta, precisamos mergulhar mais fundo na história e na arqueologia da região. Além disso, o ambiente marinho ao redor de Yonaguni tem sido igualmente fascinante. A vida marinha vibrante que reside ali, junto a essas formações subaquáticas, oferece um espetáculo que, à primeira vista, parece mágico e sobrenatural. Peixes coloridos, corais exuberantes e até mesmo tartarugas marinhas estão entre os residentes desse reino submerso. Você sabia que muitos mergulhadores visitam a área não apenas para explorar a possível civilização perdida, mas também para se maravilhar com as belezas naturais dessa parte do Oceano Pacífico? O que vem a seguir nesse enigma de Yonaguni pode ser a chave para descobrir não apenas a verdade sobre as estruturas submersas, mas também um olhar mais amplo sobre a capacidade humana de criar, adaptar e sobreviver. À medida que as teorias evoluem, cresce a expectativa sobre qual resposta será finalmente aceita pela comunidade científica e pelo público. Pesquisa após pesquisa, mergulho após mergulho, novas imagens e dados estão sendo coletados, ajudando a compor um quadro mais claro sobre o que realmente aconteceu ali. O que você pode não esperar é que muitos dos mergulhadores e caçadores de tesouros que visitam a cidade submersa estão igualmente intrigados pela potencial arqueologia da região e sua conotação mística. O que será que eles revelaram? Que segredos ainda permanecem nas sombras das profundezas? E como esses pontos de vista contrastam com a visão convencional da história? É essa interseção entre a história, a arqueologia e a mitologia que faz do mistério da cidade submersa de Yonaguni um tema tão empolgante. Podemos não apenas estar à beira de descobrir um passado esquecido, mas também de entender melhor nosso lugar no vasto tapeçário da civilização humana. Mas não se esqueça, o que discutimos até agora é apenas a camada superficial dessa rica tapeçaria de mistérios. O que virá a seguir irá ainda mais além, explorando as implicações dessas descobertas e como elas se conectam a outras descrições de civilizações perdidas ao redor do mundo. Fique atento para a próxima parte, onde vamos aprofundar mais nas teorias, nas evidências e nas revelações incertas que moldam o nosso entendimento sobre o que a cidade submersa de Yonaguni realmente representa em nossa busca pela verdade. Veremos casos similares em diferentes partes do mundo, revelando um padrão que poderia desmistificar a forma como olhamos para o nosso passado. Prepare-se, porque o próximo mergulho será ainda mais profundo. Continuando nossa exploração do enigma da cidade submersa de Yonaguni, entramos em um território onde a história, a arqueologia e a mitologia se entrelaçam de maneira fascinante. Ao considerarmos o contexto histórico mais amplo, é importante reconhecer que a ideia de civilizações perdidas não é exclusiva de Yonaguni e ela aparece em culturas ao redor do mundo. Desde as lendas em torno da Atlântida até as histórias de Mu, há um desejo inerente da humanidade de buscar as raízes de nossos ancestrais e entender as possíveis conexões entre sociedades antigas. À medida que mergulhamos mais fundo nesse assunto, uma das questões centrais que surgem é em como esses diferentes lugares, como Yonaguni, podem estar interligados. Poderíamos traçar um mapa das civilizações que uma vez prosperaram em locais agora desaparecidos? O próprio Japão tem uma rica história marítima e muitos registros de interações com outras culturas, especialmente ao longo de sua longa costa. O comércio, por exemplo, não era alienígena aos antigos japoneses. É totalmente possível que uma rede de intercâmbio cultural e comercial tenha existido, conectando o povo de Yonaguni a outros povoados ao longo da costa asiática e talvez mesmo as antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito. Pesquisadores afirmam que a arquitetura em Yonaguni compartilha semelhanças com outras estruturas de pedra, como monumentos megalíticos em diferentes partes do mundo. Explorando isso, encontramos vestígios de culturas conhecidas por suas habilidades em engenharia e construção. Por exemplo, as pirâmides do Egito ou as estruturas de Stonehenge na Inglaterra apresentam características que, de alguma forma, ecoam a variedade estrutural que observamos em Yonaguni. Essas semelhanças levantam a intrigante questão: haveria uma base comum de conhecimento e habilidades entre essas civilizações dispersas? Além disso, não podemos ignorar o papel que as mudanças climáticas podem ter desempenhado em toda essa narrativa. A história da humanidade é marcada por uma infinidade de adaptações resultantes de eventos climáticos drásticos. As águas que eventualmente engoliram Yonaguni podem ter sido apenas uma das muitas catástrofes que forçaram povos ao redor do mundo a se reconfigurarem, a se moldarem às novas realidades que enfrentavam.
Esse padrão de migrar e se adaptar é um tema recorrente em muitas histórias civilizatórias, e a cidade submersa de Yonaguni poderia muito bem ser uma evidência desse fenômeno. Ademais, vamos considerar o ambiente marinho que envolve Yonaguni como um paralelo para as civilizações que estiveram ali, ricas, vibrantes e diversificadas, adaptando-se a um espaço que oferece não só abrigo, mas também desafios. Assim como a vida marinha circundante evoluiu com o tempo, provavelmente as culturas humanas também o fizeram. O que isso implica sobre a continuidade da vida e da civilização? Haverá alguma conexão entre a adaptação de uma espécie marinha e a plasticidade das culturas humanas? Para muitos arqueólogos, o trabalho no fundo do mar é uma experiência tanto desafiadora quanto emocionante. Ao estudar a cidade submersa, algumas expedições se deparam com artefatos e vestígios que parecem contar uma história inacabada. Talvez pequenas escavações ou análises de sedimentos possam revelar não apenas a idade das estruturas, mas também os modos de vida dos seus antigos habitantes. Poderíamos apenas arranhar a superfície do que eles deixaram para trás. Estudos de geoarqueologia têm se mostrado cruciais nesse processo, permitindo que pesquisadores analisem as condições ambientais do passado. Ao examinar camadas de sedimentos, eles podem projetar como era o mundo durante os tempos em que Yonaguni poderia ter florescido. Para entender o comportamento de antigos habitantes e suas trajetórias culturais, precisamos observar não apenas o que eles construíram, mas também como eles viviam, se adaptavam e se comunicavam. Um dos aspectos que intrigam os pesquisadores é a possibilidade de que Yonaguni não tenha sido apenas um porto ou um entreposto, mas um centro de aprendizado e inovação. Assim como as universidades de Pérgamo ou Alexandria foram faróis de conhecimento em suas respectivas épocas, Yonaguni poderia ter abrigado um núcleo de trocas culturais e educativas. Imaginar um espaço onde o conhecimento era transmitido e onde as ideias sobre navegação, astronomia e agricultura eram compostas é tentador. E as recentes descobertas nessa área podem nos ajudar a compreender melhor a profundidade dessa possibilidade. Agora, vamos nos concentrar em descobrir o que exatamente poderia ter acontecido com a cidade. Uma das teorias mais intrigantes sugere que Yonaguni foi gradualmente submersa, talvez devido a erupções vulcânicas ou à elevação do nível do mar. O próprio Japão está situado ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico, conhecido por sua atividade tectônica. Se essa teoria se mostrar verdadeira, estaríamos vislumbrando não apenas a tragédia dos habitantes da cidade, mas também a resiliência que os tornou capazes de sobreviver, mesmo em circunstâncias tão extremas. Entretanto, a relação entre a nossa história e a lenda é igualmente essencial na equação. Você sabia que muitos mitos e lendas sobre civilizações afundadas podem ser baseados em eventos históricos reais? Histórias sobre grandes inundações, terras perdidas ou cidades submersas são comuns em diversas culturas. Com isso, essas histórias podem, de certa forma, documentar a conexão que as pessoas contemporâneas tinham com eventos catastróficos, ajudando a perpetuar essas memórias em forma de saga. Os místicos e estudiosos de culturas antigas têm tentado traçar paralelos há muito tempo e, à medida que as separações culturais se dissolvem, essas narrativas são frequentemente lembradas. Desde a cidade de Atlântida, que Platão descreveu em suas obras, até a civilização de Lemúria, muitas civilizações são frequentemente citadas em tom de reverência e mistério. Quando consideramos que Yonaguni poderia fazer parte desse coletivo simbólico, a historieta que se desdobra fica ainda mais fascinante, pois revela o desejo humano de entender e conectar-se com o nosso passado. A presença de estruturas submersas em várias partes do mundo, como os templos embaixo do lago submerso de Masyaf, na Síria, e as ruínas no fundo do Golfo de Cambay, na Índia, apenas reforçam a ideia de que Yonaguni não é uma anomalia. Esses achados sugerem que há um padrão mais amplo de civilizações que foram perdidas devido a catástrofes naturais, elevando o conceito de que a humanidade pode ter experimentado um ciclo repetido de ascensão e queda, adaptando-se, eventualmente, esvanecendo-se nas águas do tempo. As novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para explorar os oceanos representam um futuro promissor para a pesquisa de Yonaguni. O uso de sonar, robôs subaquáticos e imagens em alta definição permitirá que os cientistas estudem as estruturas de forma muito mais precisa do que nunca. Isso pode, de fato, mudar fundamentalmente nossa compreensão do que ocorreu ali, revelando novos insights e uma compreensão mais robusta da história humana. A necessidade de uma abordagem multidisciplinar se torna cada vez mais evidente, pois cada nova descoberta tem o potencial de lançar luz sobre questões que há muito permanecem obscuras. A intersecção entre arqueólogos, historiadores, geólogos e até mesmo mitólogos pode criar um ambiente fértil para novas ideias e explorações.
A linha entre o que conhecemos e as questões que ainda pairam sobre nossa história se torna mais sutil, e isso nos leva a uma constante reavaliação de como entendemos e interpretamos o nosso passado. Voltando à cidade de Yonaguni, qual será o próximo capítulo dessa incrível narrativa? O que mais poderemos aprender à medida que mais investigações forem feitas e mais tecnologia entrar em jogo? O futuro pode ter uma chave para desvendar o mistério das civilizações perdidas. Por fim, a cidade submersa de Yonaguni representa muito mais do que uma estrutura de pedra submersa. É um eco do nosso desejo inato de explorar, entender e nos conectar com o passado. À medida que navegamos por essas águas intrigantes, convido você a refletir sobre a própria essência da civilização humana. Não é apenas sobre onde viemos, mas sobre onde estamos indo, levando em consideração as lições que podemos aprender com as civilizações que, embora perdidas, ainda nos oferecem valiosas lições sobre resiliência, adaptação e conexão. Assim, enquanto o mistério de Yonaguni continua a ser desvendado, lembre-se de que sua história não é apenas uma parte do passado, mas também uma promessa de que continuaremos a explorar os limites do conhecimento humano. Estamos todos juntos nessa jornada de descoberta, e só o tempo dirá quais verdades fascinantes ainda podem ser reveladas. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de exploração e reflexão. Até a próxima vez!